cólica, irritação, mal-estar e sensação de desconforto no baixo ventre. Que mulher não conhece esses sintomas típicos dos dias que antecedem a menstruação? Mas há mulheres que sofrem com sintomas ainda piores. Cólica muito forte, náusea, enxaqueca, dificuldade respiratória, cansaço e até mesmo depressão, que começam antes e continuam durante os dias da menstruação. Esse distúrbio é chamado de dismenorreia. Antigamente, a dismenorreia era interpretada como algo que faz parte da condição feminina. Um distúrbio causado por desequilíbrios psicológicos característicos do sexo frágil. Hoje, mesmo sem descartar a influência de fatores emocionais, sabemos que a dismenorreia tem causas bem definidas, quadro clínico sugestivo e tratamento adequado. As dismenorreias podem ser de dois tipos, primárias ou secundárias. Na maioria dos casos, elas são primárias. Os sintomas estão relacionados com o próprio útero durante os eventos que antecedem a menstruação. Na dismenorreia primária, não há ligação com outras enfermidades ginecológicas ou não. Elas ocorrem nas mulheres que ovulam. Na dismenorreia secundária, os sintomas aparecem como consequência de um distúrbio ginecológico associado. Esse distúrbio ginecológico pode ser um mioma uterino, endometriose, inflamações e infecções nos órgãos pélvicos, ou então tumores que comprimem o útero, ou estreitamentos no colo uterino que dificultam o fluxo menstrual. Boa noite, Taubaté, boa noite, Vale do Paraíba. Olá, você que está no Facebook e também no YouTube da TV Cidade, nos acompanhando aí pelas redes sociais. Estamos de volta aqui no nosso programa das 6, ao vivo, né? Primeiro programa ao vivo de 2018. Passamos aí 2017, as festas, né, de Natal e Ano Novo. Reprisamos também aqui as entrevistas que marcaram a nossa edição de 2017, os 6 meses, né, de 2017. Começamos em julho e até o final do ano. Fizemos 104 programas aqui na TV Cidade, no Canal 3, debatendo questões múltiplas e variadas, junto com a nossa comunidade, pessoas que fazem e trabalham em prol da nossa sociedade local e regional. E agora, em 2018, a gente está de volta para continuar esse trabalho, abrindo espaço para as mais variadas vertentes também de pensamento. O espaço aqui do programa das 6 é democrático e já estamos fazendo a agenda aí do mês de janeiro, até o final do mês de janeiro, mês de fevereiro. E você também em casa que tiver algum interesse em pautar o nosso programa, manda lá TV Cidade Taubaté @gmail.com ou entra também no nosso Facebook na TV Cidade Taubaté. Hoje é terça-feira, como eu disse, 9 de janeiro de 2018. Hoje é o dia do astronauta, né? A gente tem uma amizade, um conhecimento também com o nosso amigo Marcos Pontes, que já esteve aqui, inclusive na TV Cidade, né? E é nosso astronauta brasileiro que planeja aí, num futuro bem próximo, voltar ao espaço, né, para representar o Brasil também. Então, através do Marcos Pontes, a gente está homenageando aí todos os brasileiros que sonham, né, em chegar lá em cima, né, em conquistar também outros universos, e por aqueles que trabalham e pesquisam para que isso aconteça. E falando em trabalho e pesquisa para que a gente possa entender a nossa sociedade, eu agora recebo aqui no nosso programa, né, a professora Regina Kátia Rico Santos de Mendonça, né? Mas a gente conhece mais carinhosamente como professora Kátia Rico. E ela vai debater com a gente um importante assunto da nossa sociedade que às vezes a gente passa desapercebido, né? Mas primeiramente, boa noite, professora. Boa noite, André. Quero agradecer a você e a TV Cidade por estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a história do Vale do Paraíba, né, a nossa região aqui.
Bom, e a professora já até adiantou o tema História do Vale do Paraíba, e a gente vai fazer um recorte, né, sobre essa história para discutir o legado, né, o papel indígena em Taubaté e na nossa região. O indígena, ele é esquecido pela história, professora? Olha, o indígena, na verdade, ele não é esquecido pela história. Ele não é colocado dentro da história do brasileira. Se a gente pega os livros didáticos de história, a gente vai observar que pouco se fala sobre eles. A gente vê mais falando da cultura europeia, dos povos que vieram para cá, que colonizou o Brasil, né? E fala bastante sobre os negros africanos, a gente vê também falando bastante sobre isso, mas praticamente sobre os nossos indígenas a gente vê muito pouco. E isso é uma questão de a gente refletir sobre isso. Por que não se fala sobre o índio? Então, dentro dessa reflexão, dentro dessa proposta, você, há pouco tempo atrás, lançou um livro, né, chamado Escravidão Indígena no Vale do Paraíba, Exploração e Conquista dos Sertões da Capitania de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém no século XVII. Como que partiu essa pesquisa, o porquê dessa pesquisa? Essa pesquisa, na verdade, ela vai complementar o trabalho do professor John Monteiro, da Unicamp, que ele tem um livro já editado sobre negros da terra, que fala dos nativos da região de São Paulo. E fala também da escravidão, do trabalho, da forma que esses indígenas foram usados nessa mão de obra no período colonial. E aqui na região do Vale do Paraíba, nós não temos muita coisa, muito pouco escrito sobre isso. E eu comecei a pesquisar sobre essa relação de trabalho que existia e vim verificar através dos inventários e testamentos das primeiras famílias que vieram para cá, que existia no rolar dos bens uma parte que falava dessa mão de obra que eles diziam que eram índios administrados, chamados de negros da terra, gentil da terra. E eu achei interessante que nesses inventários e nesses testamentos tem o nome da família, do casal indígena, da criança, e comecei a observar que eles também eram comercializados no período colonial, em que o Brasil ainda não era assim uma nação, nós éramos terras que pertencíamos a Portugal. Então eu achei muito interessante a gente pesquisar sobre isso, e como o assunto é vasto, eu recortei a minha pesquisa na questão do trabalho, do relacionamento que existia entre esses nativos e os colonos, e entra também a questão da igreja, porque não podemos ficar de fora, dentro desse contexto, que o trabalho indígena ele entrava para trabalhar nas fazendas desses colonos e nas fazendas dos conventos, essa mão de obra. Então me interessei por pesquisar sobre isso, e assim foi muito gratificante, porque a gente aprendeu na escola que os índios eram preguiçosos, que os índios eram vagabundos, isso está nos textos de livros didáticos, não é? Que se utilizava mais a mão de obra negra africana, porque eles trabalhavam mais. Mas dentro quando a gente vai estudar os documentos originais do período de 1640, nesse período seiscentista aqui da nossa região, a gente vai observar que havia uma grande quantidade de mão de obra indígena. E os negros africanos vão surgir bem depois. Então é uma nova visão da história, não só da região do Vale do Paraíba, mas da história nossa do Brasil. Esses eufemismos, essas metáforas de preguiçosos, né, essas alcunhas que eram adjetivados indígenas, na verdade representavam resistência, né? Era uma forma de resistência deles à dominação do homem branco.
em não aceitar a escravidão, não aceitar ali o açoite? Essa questão de colocar o nativo como preguiçoso, como vagabundo, né, como a gente diz assim, não é questão de resistência, era questão de preconceito mesmo. E outra também, havia um interesse em negociar a mão de obra africana porque era mais caro. Infelizmente, a gente tem que dizer, nossa história traficava pessoas e comprava-se pessoas, vendia-se pessoas como peça. E os africanos valiam mais, os indígenas tinham um valor menor. Então é lógico que quem pudesse comprar um africano, porque ele estava investindo o dinheiro dele também, o africano era vendido, a gente sabe da história sobre os negros africanos, tem como eu fugir, no mercado como se fosse um instrumento, eles eram assim negociados, como se fosse uma ferramenta. E os nossos indígenas também foi da mesma forma. Só que a lei que existia na época era uma lei que vinha de Portugal, uma lei que foi regida pelo rei Felipe, que na época ele era rei da Espanha e de Portugal, né? 1640, vou pegar a União Ibérica. E aqui na América, chamada América Portuguesa, havia legislação que dizia que não podia escravizar os indígenas. Houve uma lei. Quem é que chegou a pressionar isso foram a Companhia de Jesus, os jesuítas, quando foram os primeiros padres que vieram para a nossa região. Então eles também usavam os nativos em seus aldeamentos. E então houve assim leis criadas na intenção de não se explorar tanto a mão de obra indígena. Mas por baixo do pano, como diz, havia um método de burlar essa lei. E esse método é chamado de alvidração. Então quando a gente vai estudar os documentos... Eu nunca ouvi falar esse termo. Alvidração. Então os nossos nativos eles eram alvidrados. O que é isso? Não é que eu vou comprar a pessoa para trabalhar para mim, mas eu vou comprar o trabalho que ele vai oferecer para mim. Então aqui nós vemos em testamentos aqui da nossa região que muitos nativos eram ferreiros, trabalhavam com essa, eram especialistas em mexer com essa atividade, que é o transporte daquela época, não é? É a ferradura do cavalo, é a carroça que se utilizava. Nós vamos ver celeiros, tecelões, alguns sabiam trabalhar com tear. Então, onde está o vagabundo aí? Onde está a pessoa que não tinha condições? E outra também, eles nesse período havia o preconceito que disse que eles não tinham alma. Não é? Os índios não tinham alma. Tratados assim. Então, hoje com esse novo olhar da história, vamos dizer assim, que o historiador hoje ele tem esse olhar de não usar o documento como ele de fato vem, não é? Mas a gente questionar essa documentação. Não é que isso está escrito no documento, mas a gente tem que analisar esse documento com esse olhar mais crítico, vamos dizer, desconstruir o documento, para você poder entender o contexto daquela época. Nós não podemos analisar o passado com esse olhar de hoje. Então, a gente como historiador, a gente tem que procurar entender o contexto do período, a legislação do período, a cultura do período, para a gente entender isso como sendo um exemplar. Para nós isso choca, mas para aquela época, vamos dizer assim, era uma coisa normal, porque o sistema utilizado econômico entre a Europa e a América era a escravidão, né? O sistema escravista. Dentro dessa análise de lançar um novo olhar sobre os documentos, sobre a história, que opinião, que argumentação a gente pode encontrar em cima do papel dos jesuítas, né? Eu vejo às vezes umas discussões, até entre historiadores, do papel deles como algozes, né? dos indígenas, por promover a catequização. De outro lado, eu vejo também historiadores
dizendo que eles até atuaram de forma a proteger, né, os indígenas contra a escravidão. Aonde os jesuítas se encontram hoje com esse novo olhar na história? Então, dentro da questão jesuítica, nós vamos observar que eles interferiram bastante na região de São Paulo, mas os próprios paulistas não aceitavam os jesuítas como sendo os responsáveis pelos aldeamentos indígenas. E, de fato, esses jesuítas ligados ao rei e ao Papa, né, eles vieram com o objetivo aqui de trazer a religião, a fé cristã, que é a cultura europeia, como eu coloquei. Aqui na nossa região do Vale Paraíba, os jesuítas chegaram só até São José dos Campos. São José dos Campos tem esse nome, inclusive, São José, em homenagem ao Padre Anchieta, que o Padre Anchieta e Manuel da Nóbrega foram religiosos que realmente conseguiram chegar até várias tribos. Criaram o tupi, né, a língua geral, para poder se comunicar. E São José dos Campos tinha uma aldeia ali, onde era o antigo Rio Comprido, então o padre Anchieta chegou até ali. Da nossa região para cá, a gente vê que quem veio para cá, os jesuítas não interferiram tanto. Foram os carmelitas e os franciscanos, que faziam parte das expedições, das armações paulistas. Os paulistas, os colonos paulistas, aceitavam mais os franciscanos, os carmelitas em suas expedições. Muitos tinham irmãos que eram padres dessas missões. Mas a gente vai ver no ano de 1686, um regimento das missões, que é uma lei que foi criada para autorizar não só os padres jesuítas a fazer o aldeamento dos indígenas, mas também autorizar as outras ordens religiosas a também fazer esses aldeamentos, não é? Então, a gente vai observar que houve uma exploração aqui no Brasil, na região da Amazônia, né? Onde os padres jesuítas mais tiveram a ação maior, por causa das drogas do sertão, que seriam as especiarias, as raízes, que os padres foram tendo contato com os indígenas daquela região, jesuítas e os nativos indígenas da região da Amazônia, e eles começaram a até fazer uma fábrica, vamos exportar isso, né, para fora. E os colonos aqui que moravam, portugueses que vieram, holandeses que vieram para cá, espanhóis, o objetivo a gente sabe que era o ouro, não tem como a gente fugir desse período, é o período que vem atrás de ouro, pedras preciosas, e eles precisavam dos nativos indígenas para ajudá-los a entrar aos sertões. Quem é que conhecia a floresta? Quem é que sabia a conviver no meio de uma floresta aqui? Sobreviver no meio de uma floresta como nós tínhamos? Eram os indígenas, não é? E então a gente vai observar que o índio ele é muito necessário para as armações, para as expedições. Mas a gente também tem que ter o olhar de ver que haviam tribos rivais aqui. Havia tribos rivais, isso é normal, não é? Vamos dizer assim, as tribos eram rivais. E o europeu, tanto na parte como jesuítas, religiosos e os colonos, vão aproveitar essa rivalidade a seu favor. Quando Jacques Félix por aqui chegou, né, como diz até enredo da escola de samba, fala-se muito da história de Taubaté, da formação de vila, né, a partir de 1645, por aí, né? Mas encontrou aqui também os povos indígenas, né? Que povos foram encontrados aqui, que tribos existiam aqui, quem dialogava com quem guerreava com quem? Boa pergunta, né? A arqueologia está aí para nos dar esse aparato, a geografia também está aí para nos ajudar, não é? A história hoje depende dessas ciências para poder entender melhor o contexto desse período. O capitão Mor Jacques Félix, ele era um militar, morava em São Paulo, recebeu uma
uma provisão, né, para adentrar as sertões da nossa região, para vir atrás de minerais, né, pedras preciosas e tudo mais. Na sua comitiva de lá para cá, quando veio de São Paulo para cá, ele vem também com alguns indígenas, que eram do seu grupo militar, não veio família. O Jacques Félix veio aqui junto com filhos, empregados dele, agregados dele, né, como diz a Maria Morgado, né, tá na história de Taubaté. O próprio Bernardo Ortiz escreveu bastante sobre aqui a nossa região. Então ele chegou aqui, mas ele já sabia que aqui tinha uma aldeia, porque aqui morou o Piquerobi, um grande cacique, irmão de Tibiriçá, que eram, que falavam tupi, não é? E esse Piquerobi, ele se revoltou na região lá onde ele morava, em São Paulo, lá, e ele veio morar para cá com a família dele. Foi uma guerra entre irmãos, entre ele e o Tibiriçá, que é o irmão mais velho. E o Piquerobi era o cacique líder da região. Ele não aceitava a submissão dos padres jesuítas. O Tibiriçá chegou a se converter ao catolicismo, e ele se chama-se Martim Afonso de Tibiriçá. Porque quando você é batizado e entrado para a religião católica, eles trocam o nome do indígena. E, inclusive, em São Paulo tem o túmulo dentro de uma igreja lá do Tibiriçá. Então, você converte a religião católica, você é batizado e eles trocavam seu nome. Você não ficava com o nome do indígena. E o Piquerobi, ele se revolta contra essa submissão, vem para cá e faz uma aldeia aqui na região de Taubaté, próximo de hoje é o Cristo Redentor. Que agora, recentemente, foi esse ano que passou em 2017, agora, em dia 19 de dezembro, foi feito um marco, através do secretário de Cultura. Aguenta aí que a gente vai discutir esse resgate histórico, né, daqui a pouquinho, mas vamos contextualizar, né? Acho que é importante a gente colocar essa parte da história para a gente contextualizar e chegar aos dias atuais, que é a questão da recuperação, né, da memória e da história. Mas aguenta aí, professor. Então, vou falar um pouquinho da aldeia, né? Aí o Piquerobi veio para cá, eles eram chamados de Guaianazes, né? Mas na verdade eles eram parentes dos Miramomis, os Jeromimis. Isso a gente sabe através de cartas de Serafim Leite, que são padres da época, não é? Vários padres deixaram relatos para a gente, então a gente tem que estudar um pouco as cartas jesuíticas, essas documentações que nos dão assim um norte, vamos dizer assim. Então eles vieram para cá formar essa aldeia aqui na região de Taubaté, os Guaianazes. Você fez a pergunta para mim de se existiam mais. Existiam sim. Existiam os Puris, a aldeia Puri, próxima à nossa, que é uma outra nação indígena, né? E entre outros povos que aqui na nossa região existiam inúmeras tribos que por aqui passavam. Porque aqui é um caminho que dá para a região do sul de Minas Gerais, que seria a Serra de Saboruçu, que era chamada nossa Mantiqueira, Serra da Mantiqueira nossa, era a Serra de Saboruçu, e esse era um caminho que se levava à região das Minas, não é? Então tinha que passar por aqui. O Jacques Félix veio para cá com essa provisão para instalar aqui um povoado, um aldeamento. Então houve um conflito de novo, não é, entre o Jacques Félix e os nativos que moravam aqui. Lógico que morreu várias pessoas, outros que sobreviveram, ficou vivendo na região, trabalhando na lavoura, junto nas fazendas que tinham aqui na região. E assim começou o nosso povoado de São Francisco das Chagas de Taubaté, uma homenagem a São Francisco, que tem a ver com a ordem franciscana e com o padre Antônio da Cruz. Foi um frei franciscano que era parente do Jacques Félix, fez parte dessa comitiva, instalou aqui na nossa região, ele, junto com os carmelitas ali, um pequeno convento, que é hoje perto da Igreja Santana, ali aqui no Mercado Municipal,
da igreja de Nossa Senhora de Santana. Então ali existia uma casa, na verdade, ele chama Convento Velho, mas era uma casa de pau a pique simples, onde os padres carmelitas e franciscanos ficavam. E depois, mais para frente, é que a gente vai ver que os colonos aqui da região, que vieram morar aqui na região de Taubaté, que é um nome tupi, não é? Taubaté é um nome tupi, chama-se Taba, que está numa parte alta, não é? Então eles vão pedir para que os franciscanos venham instalar um convento, que é o nosso convento de Santa Clara, que é de 1674. Né? Como que era essa organização social, política, a vida, o dia a dia dos nossos indígenas aqui locais? Olha, eu vou colocar para você como um desafio para os próximos pesquisadores, que esse é um trabalho que tem que ser feito. Tem muito pouco que se fala sobre esse dia a dia nosso. Aqui, quando o Bernardo Ortiz chegou a fazer um trabalho na parte de estrutura na região do Alto do Cristo, foi encontrado cabaças, que seriam um cemitério indígena ali. E ele encontrou quando foi feito ali, quando ele trabalhou aquela área lá. Então, pouco nós temos sobre eles aqui. Nós não temos muita informação. Cheguei a pesquisar, cheguei para a Universidade de São Paulo, lá no Museu da Arqueologia e Etnologia, porque eu soube que todo esse material foi levado para a USP. Então eu fui atrás para ver se lá ainda tinha alguma coisa dos nossos indígenas. Mas lá a informação que tive foi que o material se perdeu, se misturou com outros materiais lá, e não recebi nenhuma informação sobre, com certeza, desses nativos, não é? Mas isso eu posso dizer, está no livro do próprio José Bernardo Ortiz, que ele coloca, né, que havia existido um cemitério indígena. Ele, inclusive, faz até a localização desse cemitério indígena. E aqui havia uma aldeia grande, onde a Bica do Bugre, que se fala aqui na região próxima ao mercado municipal, passava o rio, que depois foi canalizado. E então a aldeia pegava toda essa parte de Chafariz, onde é o bairro do Chafariz. Então pegava toda essa área aqui, a nossa aldeia aqui. Essa uma das. Aí nas minhas pesquisas, eu pesquisando sobre o convento de Santa Clara, fiquei sabendo que houve um aldeamento em frente ao convento de Santa Clara, que os padres franciscanos daquele período viam os indígenas assim, sem um lugar para ficar, então eles fizeram ali um aldeamento que pertenceu aos padres franciscanos, né? No livro que eu escrevi, vocês vão encontrar toda essa fonte da onde eu tirei, porque eu fui pesquisar no arquivo do Rio de Janeiro com padres franciscanos lá, da Arquidiocese, o padre Roger, que me ajudou demais, que é o responsável pela biblioteca dos franciscanos, me passou muitas informações. Eu encontrei lá também o livro de tombo das terras doadas, que foi para fazer o convento. Então foi através desses documentos que eu pesquisei sobre os padres que viveram aqui na região, com a ajuda do Frei Roger, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, é que eu tive condição de chegar, vamos dizer, colocar essa hipótese, né? Porque a gente não pode afirmar dentro da história, a história ela está em processo, não é isso? A história, ela sempre vai surgir coisas novas, e com certeza os futuros pesquisadores trarão novos olhares, novas informações para a nossa história aqui. Então é importantíssimo aí o papel, né, de uma universidade como a de Taubaté, que precisa inclusive estar mais atuante em relação aí à questão arqueológica, à questão histórica, especialmente para a gente poder até inclusive reescrever o nosso hino da cidade, né, que começa aí com Taubaté, das bandeiras que usavam, né? Normalmente então começa lembrando das bandeiras, dos bandeirantes, mas esquece dessa parte, né? Ou como não se tem tanta informação assim, não conseguiram aí incluir, né, o protagonismo indígena também na formação social, cultural, política da nossa cidade de Taubaté e da nossa região, né?
mas ainda é presente na nossa região, na nossa cidade, características, né, elementos deixados pelos nossos indígenas, né? Uma delas é a língua, as palavras, os dialetos, né? Você falou aí de Mantiqueira, falou do próprio Taubaté, mas existem tantas outras, né? Agora há pouco eu estava ali com a nossa amiga Miriam Ferreira, produtora aqui da TV Cidade, também comendo pipoca, né? Eu sei que é de origem indígena a palavra, né? Então ainda tem muito forte isso, né? A questão do falar, né? A gente tem que colocar o seguinte, nossa região, não só de Taubaté, mas todo o vale, nós estamos vendo a cultura cabocla, né? A cultura chamada caipira. Essa cultura caipira, essa cultura cabocla, ela é a mistura da cultura indígena com a cultura do português, do europeu que aqui viveu conosco. Nós somos descendentes desses povos, não é? Mas a cultura africana também, que veio trazer a sua contribuição. Mas a cultura cabocla, não é? A viola caipira, que a gente sabe que vem lá de Portugal, não é? Mas se você for trabalhar as danças, a própria forma de você conviver, as festas juninas, por exemplo, ligada a forma de dançar, a forma circular, porque tudo que é circular é ligado ao indígena, né? E como você falou, o dialeto, a pipoca, o milho, a pamonha, a rede, o balaio, a peneira, o pito lá que o caboclo usa, pega o fumo, pica, coloca lá o cigarrinho de palha, sabe? Tomar banho todo dia. Quem ensinou a gente a tomar banho? Foi o índio. Graças a Deus, né? Como diz, graças aos ancestrais, os indígenas lógico que acabaram com a indústria francesa de perfume, né? Então, outra coisa, né? Então, vamos lá isso, né? A parte da gastronomia, né? Você pode ver os alimentos peixe, né? Que é muito usado na nossa região. A banana, a forma que você peixe com banana, né? Mas o milho que é o mais forte, né? Que traz assim o bolo de milho, fubá, farinha de fubá, né? Essa tradição, inclusive, passa até de pai para filho, a questão da pescaria, né? Pescaria. A gente vê aqui, principalmente nos bairros, aí chega no fim de semana, junta o pai com o filho, vai lá na beira do Paraíba. Ou para a beira do Una, né? Essa é a herança indígena, né? Olha, eu não conheço muito sobre pescaria, mas a gente vai ver que na pescaria até os instrumentos que você usa para pescar em tupi, né? Você vai pegar o peixe lá, tem um termo que você pega o peixe lá na água, não sei o nome do instrumento que se usa para pegar o peixe lá, que é em tupi, né? Mas os índios, eles não pescam com anzol, vara de pescar. Eles pescavam com flecha, arco e flecha, com lança, e também usam um matinho, timbó, que se coloca na água, o peixe ele dá uma adormecida, né? Aí facilita para você retirar o peixe, porque fica boiando, né? E aí você vai lá, a família, né, vai lá, retira todo aquele peixe lá. O índio não destrói a natureza. O índio, ele preserva a natureza. Ele nunca vai para uma floresta para caçar no sentido de destruir, pegar tudo que tem lá. Ele pega o suficiente para alimentar a sua família. Então, os costumes indígenas ligados à preservação ambiental, ele é muito forte hoje em dia. Muito forte. O reflorestamento, né? Ele nunca derrubou uma árvore só para ganhar dinheiro. Ele não olha a natureza assim. Para o índio, nós somos parte da natureza. Nós fazemos parte da natureza, entendeu? O homem, ele não está acima da natureza. Pelo contrário, se a gente começa a destruir toda a questão ambiental, nós vamos morrer também. Poluindo os rios, destruindo as florestas, matando os animais. Então, isso não é um olhar indígena. Eu lembro que nós nos encontramos, inclusive ali próximo ao Lar Santa Verônica, né? E a gente ficou ali mais de 1 hora conversando, né?
Com relação ao reconhecimento, ao autorreconhecimento, né? Às vezes da própria origem, na nossa região, hoje a gente vê muito forte a questão afro, né? Afrodescendente, o negro se reconhecendo enquanto negro, mas não vemos o taubatiano de origem indígena, né? de ancestralidade indígena, tendo esse mesmo autorreconhecimento. Por que isso acontece? Olha, eu vou colocar para você assim, que eu acho que está iniciando o interesse de algumas pessoas dentro da própria universidade. Eu já vi alguns alunos que eu tive recentemente, o ano passado, agora, no final do ano, nós tivemos uma temática na Universidade de Taubaté falando sobre resistência indígena. E eu tive, graças a Deus, contato com pessoas, lideranças indígenas de vários lugares, da região de São Paulo principalmente, que vieram para cá, e nós fizemos um debate na universidade. E eu vi o interesse de alunos na área da biologia, na área da história, na área das letras, na área da engenharia, e algumas pessoas da região que também foram participar desse debate. Então eu acho que quanto mais tiver debates sobre essa questão nossa indígena, mais oportunidade a população vai ficar conhecendo mais sobre suas raízes. Porque a gente não pode esquecer que nós aqui temos uma raiz de várias etnias. Nós não somos só indígenas, né? A gente tem de várias etnias. Mas como você colocou, o nativo, a história indígena, ela ainda está por ser contada, não é? E eu sei que ainda dá para a gente fazer muitos trabalhos aí, se a gente for para o sertão afora aí, fazer entrevistas com os mais antigos, as pessoas da roça, muitos vão falar que a mãe foi pega no laço, aí a avó, o avô foi pego no laço quando foi roubar farinha no engenho. Então ainda tem histórias que a gente sabe que ainda estão guardadas com os mais antigos, e que a gente teria que ter um projeto, vamos dizer assim, para tentar resgatar essa memória, que tem muita coisa que ainda não foi pesquisada. Como que a cidade, a comunidade que está nos acompanhando, os estudiosos podem fazer esse resgate, acelerar esse processo de trazer à tona essa parte da história que não foi contada? Olha, eu acho que deveria haver um grupo de estudo que a gente poderia pensar em fazer, e é um projeto que eu não falei, que teve que ser pensado para tentar resgatar essas imagens antigas, fotos antigas, pertences de famílias que às vezes estão guardadas, mas eu acho que é mais a história oral, viu, André? Mais é a história oral mesmo, que é passada de pai para filho, que a gente vai conseguir, através desse trabalho, conseguir resgatar algumas coisas dos nossos nativos aqui. Porque nós somos descendentes desses povos, mas não tem nada praticamente contado, né? Mas eu acho que teria que se montar um trabalho, um núcleo, para poder fazer esse projeto aí. Agora sim, agora chegou aquele momento que a gente vai conversar sobre o monumento, né? Que recentemente, no dia 19 de dezembro, como você frisou logo no começo, Taubaté inaugurou aqui, homenageando os primeiros habitantes, né? E você fez parte dessa pesquisa, desse trabalho, né? Como que foi esse processo? Foi fácil encontrar as informações e chegar à concepção desse monumento? Foi difícil. Como toda vez que nós vamos trabalhar sobre os indígenas, ainda mais os que já se foram, né? Que não estão mais aqui entre nós, essas aldeias que não existem mais, que dentro dos estudos elas são colocadas como inexistentes, né? Fica difícil, porque você está voltando ao tempo, você tem que trabalhar a parte de arqueologia. Então foi pedido para que eu pesquisasse algo sobre a cultura deles e um grafismo que pudesse ser colocado num monumento que o secretário de Cultura e Turismo, Márcio Carneiro, resolveu fazer esse monumento homenageando os nossos guaianás aqui. Foi agora dia 19 de dezembro desse ano que passou, né, 2017.
e justamente no local onde existiu o cemitério indígena, que é onde é o Alto do Cristo nosso aqui. E esse monumento é para relembrar, foi para relembrar esses nossos indígenas, e aí foi feito um estudo sobre um grafismo onde a gente pudesse representá-los, né? Ali a gente vai ver que tem uma mão com um arco e flecha, que representa o nosso querido líder, cacique Piquerobi, e toda a sua nação Guaianá. E também vamos também homenagear os outros indígenas que viveram aqui, não só essa nação, mas outros povos, que a gente sabe que existiram vários. Mas foi feito um estudo através da Universidade Federal lá da região sul do Paraná, de uma indígena da tribo Guarani MBA, que tem assim muita semelhança aos indígenas nossos, porque como eu falei para você, nós não temos como provar de fato como eles eram, mas como ele era irmão de Tibiriçá, né, a gente vai por esses caminhos, né? Era Guarani, tem uma linha ligada aos parentes da região do litoral, muito forte, aos Guarani, aqui na nossa região. Então eu fui atrás de um grafismo baseado nesse estudo dessa moça, que ela é formada na Universidade Federal, ela fez um curso de licenciatura. Eu não me lembro o nome dela agora, mas depois eu posso te passar o nome dela, é um trabalho que ela fez na universidade, e ela fez sobre os grafismos da aldeia dela. Eu fui atrás do Munduruku, que também é tupi, a gente pega o tronco tupi. Então o tronco tupi, ele é vasto, são muitas nações indígenas do tronco tupi. Então eu procurei encontrar um grafismo semelhante e achamos um que significa, esse grafismo significa que os Guarani não têm fronteiras, não é? Então foi colocado esse grafismo no monumento que está lá hoje, e esse grafismo exatamente, ele significa exatamente: o povo Guarani não tem fronteiras. Para o índio não existe parede, não existe cerca, tá? Quem sabia que eles eram nômades no início, né? Não tinha um lugar certo. Hoje, infelizmente, o Brasil confinou nossos indígenas em aldeias, sabe? A política brasileira hoje confinou nossos indígenas. Nós temos reservas na região do Mato Grosso, na região do Amazonas, no litoral brasileiro todinho. Nós temos aldeias que dependem do governo brasileiro para poder sobreviver, manter seus familiares. Então, no período que nós pesquisamos, que é o período colonial, que eu comentei que o Brasil ainda não existia como nação, nós éramos terras que pertencíamos a Portugal, onde era assim, a América Portuguesa chamada, que a gente vê que para esses indígenas, esse símbolo significa isso. Não existe fronteira entre o povo Guarani. Qualquer povo Guarani que olhar aquele desenho vai entender isso. Vai saber que aí significa isso. Aquele grafismo significa exatamente isso. Deixa eu até dar um recado aqui triste, né? Porque a gente recebeu informações até aqui pela nossa diretora Cláudia Mello que o monumento já foi vandalizado, né? É terrível, não sei se você sabia disso, mas eu, semana passada, estava conversando com a gente aqui, ela passou essa informação para a gente, né? Infelizmente as pessoas não respeitam um patrimônio público, né? Que tem um trabalho de pesquisa por trás, voltado, que significa, pode não significar para você, que às vezes não sabe nem o que está fazendo aqui, mas significa para alguém. Então é triste a gente saber de uma situação como essa, né? Ainda mais tratando da questão do reconhecimento do protagonismo indígena, tão difícil de acontecer normalmente, né? E um trabalho que chega a ser até pioneiro aqui na nossa cidade, né? Depois de tantos anos, né, a gente tinha a bica do bugre, né? Até eu ia perguntar a respeito dessa expressão, que na verdade me soa até como uma forma pejorativa de chamar o indígena de bugre, né? E agora sim um monumento Guaianás, e a gente recebe uma informação dessa, né? Mas vamos para frente, tomara que a prefeitura já tenha feito aí o reparo, e esperamos que a comunidade em volta, principalmente do Alto do Cristo, possa ajudar a preservar, né, também esse monumento aí, que tem valor histórico e que provoca reflexão, né,
do que somos e do que pretendemos ser como sociedade taubatiana também, né? Se a senhora quiser comentar, fique à vontade, professora. E eu queria perguntar se o trabalho para por aí agora, esse trabalho de pesquisa junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, de tentar, né, resgatar essa história e memória, de promover outras ações também, voltado à preservação e trazer a luz para a história indígena na nossa cidade. Não, foi só o início, né, como você mesmo comentou. Taubaté, dentro da história do Vale do Paraíba, foi pioneira em fazer uma homenagem aos nativos, aos primeiros povos que realmente viveram aqui, não é? Antes disso tudo existir. Antes de existir vila, povoado, qualquer coisa, eles estavam bem antes, eles eram o dono da terra, o dono da terra eram eles. Então, a Taubaté foi pioneira nessa homenagem aos nativos. Espero que as outras cidades do Vale façam também o mesmo, porque as cidades do Vale do Paraíba, que todas, antes de existir qualquer uma, haviam aqui eram só nações e tribos indígenas. Então, espero que isso venha a repercutir nas outras cidades vizinhas. E o trabalho não vai parar por aqui, com certeza. Esse foi o início, como eu falei, foi uma iniciativa do Márcio, que é o secretário da Cultura e Turismo, e com certeza vai haver novos projetos por aí, né? O Márcio comentou comigo que quer fazer um projeto Taubaté para os taubateanos. Isso é uma ideia dele. E eu acho que vem coisas novas por aí, vem coisas boas por aí, e eu estou aqui para colaborar no que for preciso. Eu tenho interesse esse ano também de fazer um núcleo de pesquisa, de montar um grupo. Isso foi um pedido de uma aluna lá da Unital, que veio conversar comigo, interessada, e ela me falou em fazer esse núcleo aqui em Taubaté, que vai envolver pessoas de várias áreas. Então, isso está sendo amadurecido, e de a gente formar esse núcleo para que a gente possa pesquisar mais, e publicar mais, e falar mais. Então, fica aí esse convite, né, para quem quiser participar. A gente pode se conversar e fazer um núcleo de pesquisa e desenvolver um trabalho mais importante e levar para as escolas, não é? Porque através da escola, da educação, as crianças, os jovens, os mais velhos vão ter entendimento da importância. Taubaté é uma cidade histórica. Ela tem história, por onde você vai em Taubaté, não só, né, nós estamos falando dos índios, mas existem outras partes da cidade nossa que conta a história da nossa região. Foi aqui a cabeça de capitania, não é? Foi aqui por onde passou várias pessoas, que foi fundando as cidades do sul de Minas. Todos foram taubateanos, que fundou cidades mineiras, fundou cidades da região do Mato Grosso, por causa do ouro, né, das minas de ouro, diamante, prata. Então, Taubaté, junto com São Paulo, o próprio hino Taubaté fala, né, Taubaté vai se ombrar com São Paulo, por causa disso, porque ela sempre foi uma cidade cabeça de capitania. Então, tem muita história ainda aqui por pesquisar, por a gente poder achar mais coisas sobre a nossa região aqui. E dentro desse resgate histórico e de reconhecimento do protagonismo indígena, eu sou defensor da volta, né, do nome, por exemplo, da Avenida Faria Lima, que chamava Cavalo Panguera, né? E aí mudaram, fizeram aí a homenagem a esse então governador do estado de São Paulo, né? E acho que ele nunca pisou na cidade, né? Mas os indígenas que ali moravam conheciam a estrada da cabeça de cavalo, né? Que hoje a Vila São José, inclusive o bairro chamava Cavalo Panguera também, né? Isso. Então, quer dizer, a gente precisa aí, as autoridades, também olhar um pouco para o passado nosso e voltar, de repente, a corrigir, a reparar, né? Às vezes esse erro, esse lapso histórico, né? Olha, eu acho que quem deixou um legado para nós sobre o dialeto tupi, que dá para a gente comentar, é o Dr. Hugo de Domênico, que já é falecido. Ele deixou um dicionário tupi, ele levou anos pesquisando sobre o dialeto tupi. Então, o Dr. Hugo de Domênico não era taubateano, mas ele
Ele morou conosco aqui, conviveu com a gente e deixou esse legado, viu? Ele deixou trabalhos publicados sobre o Tupi-Guarani, sobre o dialeto Tupi, e lá a gente vai encontrar a origem das palavras, o que é o cavaro-canguero, o que significa muitas outras palavras de origem Tupi. Bom, nós estamos falando do pioneirismo de Taubaté na questão indígena, já poderia, inclusive, né, aproveitar essa pesquisa do Dr. Hugo como homenagem, inclusive, também, né, a ele, de tantos estudos importantes que ele fez e que tem muitos que são inéditos ainda, né? Só os amigos, assim, que mais chegados que conheciam mesmo esses estudos. Ele participou, né, da Academia Taubatiana de Letras, ele tem lá, inclusive, uma cadeira em homenagem a ele, Dr. Hugo de Domênico, na Academia Taubatiana de Letras. Olha só, eu tive o prazer de conhecê-lo durante 2 horas, bater um papo com ele, realmente foi uma pessoa excepcional, só pelo fato da gente, uma única conversa, mas eu sei do legado da luta dele em valorizar, né, a nossa história, a nossa memória. E você falou que ele não era taubatiano, isso não era de nascimento, né, porque era um taubatiano de coração, um amante da cidade de Taubaté que... Não tenho certeza, mas acho que ele era de Lorena. Eu tenho quase, não posso afirmar, mas eu acho que ele era de Lorena. Professor, a gente está quase terminando. Vem livro novo, vem produções novas, escritos novos também? Tá na hora da gente... Eu não tenho, o livro que eu publiquei não tem mais, já esgotou. Eu vou ter que fazer uma nova edição e estou pensando seriamente também em fazer novos trabalhos, porque eu tenho muitos artigos escritos também sobre essa temática, mas eu acho que está na hora de fazer novos trabalhos e estou pensando em fazer uma nova edição, desse livro que eu fiz e publicar outros sobre a temática indígena, né? A gente estava comentando aqui antes de começar que no primeiro livro você pesquisou muito do lado social, né? Mas ainda há lacuna com relação ao dia a dia, né? O dia a dia, os costumes, né? A própria cultura, os grafismos, né? Então tem muito ainda para escrever, muito para pesquisar. Bom, eu gostaria que você deixasse o contato, deixasse informações para quem quiser conversar com você, né? Principalmente aí quem quiser participar do núcleo, né, de estudos aí que está surgindo na Universidade de Taubaté a respeito da temática indígena. Por favor, pode deixar o telefone, o contato da produtora cultural, o Facebook, o WhatsApp, fique à vontade. Então, olha, eu não sou professora da Universidade de Taubaté, né? Não sou. Eu sou formada aqui na Universidade de São Paulo, eu fiz História na Unital e fui fazer meu mestrado na Universidade de São Paulo. Então, eu tenho muito contato com a USP. Mas aqui surgiu essa ideia de formar um grupo voluntário, um grupo autônomo sobre pesquisa. Então, com o meu contato, vocês podem entrar pela caterete.produtoracultural@gmail.com, que é o meu e-mail dessa produtora cultural que eu tenho de pesquisa. Eu tenho no Facebook uma página que eu falo com o Brasil, e falo do Brasil com movimentos indígenas, que é a Arte e Cultura Indígena do Vale do Paraíba, que também podem conversar comigo por lá, que eu vou estar sempre respondendo através do Facebook, nessa página, tá? E tem o meu e-mail pessoal, que é katiarico1@gmail.com. Então pode reforçar principalmente o e-mail, né, e o telefone, fica à vontade. Então, olha, eu tenho no Facebook Arte e Cultura Indígena do Vale do Paraíba, que é uma página que a gente conversa com o movimento de lideranças indígenas de todo o país e fora. O outro e-mail é caterete.produtoracultural@gmail.com e o meu katiarico1@gmail.com. Bom, eu quero agradecer, né, você ter aceito o nosso convite de fazer esse primeiro programa das 6 de 2018, né, aqui na nossa TV Cidade, e deixar as portas abertas, né, você que veio conhecer o nosso novo espaço aqui, teve com a gente lá no espaço antigo, antes próximo à rodoviária nova, né, e assim que tiver novas pesquisas, novas produções, novos eventos também culturais,
nos avise antes para poder vir divulgar também, professor. Eu que agradeço imensamente a oportunidade que vocês estão dando para mim, poder falar dos indígenas, porque a gente sabe que a gente tem dificuldade em divulgar sobre a cultura, sobre a vida desses povos, e eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que você está me dando de falar sobre eles, e assim que eu tiver também outras novidades, a gente vai estar comunicando na TV Cidade, que sempre esteve presente na minha vida, em vários momentos em que vivi, né? E eu quero agradecer bastante essa oportunidade que vocês estão dando para a gente aqui. Tá certo, muito obrigado, professora Kátia Rico, conversando conosco aqui no programa das 6. Quero também abrir um parênteses aqui, antes da gente terminar, parabenizar aí todos os membros eleitos, né? E que hoje, no dia 9, tomaram posse no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taubaté, a nova gestão agora 2018-2019. Hoje o Igor Cauê foi aclamado, né, pelos demais conselheiros como presidente, a Linda Grazielli como vice-presidente, né, o William Anaya também como o tesoureiro, né, e a Fabiana também representando lá o projeto Esperança, ali do Três Marias. Ela é a nossa secretária. Eu falo nossa porque eu também assumi lá como suplente do conselho, e como bem disse a Érica, que esteve aqui com o Fernando Borges no final do ano passado, a gente está assumindo não para saber qual é a posição do cargo, mas sim para colaborar, contribuir também para a construção de políticas públicas voltado à nossa infância e adolescência na cidade de Taubaté. Hoje nós lançamos lá também na posse do CMDCA o documentário O Pavão em Defesa do Patrimônio, né, que nós fizemos através das oficinas de audiovisual promovida aqui pela TV Cidade, em parceria com o CMDCA, né, e esse documentário já também está no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube, quem quiser assistir. Agradecer ao Décio de Carvalho Júnior, né, ele que é artista plástico da nossa cidade, pedagogo, criou o movimento Pavão de Taubaté pelo mundo, né, em que procura valorizar e refletir sobre a nossa cultura e nosso patrimônio histórico. Então você pode acessar as redes sociais, aí, o Facebook da TV Cidade, o YouTube, e conferir também o resultado, né, dessa oficina que fizemos com as crianças e os adolescentes ligados a entidades que pertencem ao CMDCA. E agora 2018 a gente já está vai fazer a agenda nova, e com certeza novas produções vêm por aí também, protagonizando e dando oportunidade aos jovens e às crianças de utilizar as ferramentas audiovisuais. Quero agradecer ao programa das 6, a nossa técnica, o nosso diretor, nosso presidente, o Mário Jefferson Leite Melo também, que colaborou conosco aqui para que o programa viesse aqui no ar e chegasse até a sua casa. Bom, amanhã nós estamos de volta aqui na TV Cidade a partir das 18 horas no canal 3, mas você fique aí acompanhando a nossa programação. Uma boa noite e até amanhã. Nossa vida, ela não muda com a virada de um ano, mas podemos mudar a forma como vamos viver a partir desse momento em diante. Nessa nova época, faça com o tempo aquilo que ele faz com você, aproveite-se dele. Não viva no passado, não viva no futuro, concentre a sua mente sempre no momento presente. Como diz a Bíblia, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia já basta o seu cuidado. Dê valor aos momentos e não às lembranças, porque o passado ele nunca volta.
Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Lembre-se, na virada do ano, você pode vestir roupa branca, azul, vermelha, amarela, mas as coisas realmente acontecerão se você também mudar internamente. A você um feliz ano novo, acredite em você, acredite em Deus. Modas Marioto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 12 3633 2017.